Pessoal, bom dia para vocês, né? Vamos lá para mais uma aulinha de matemática. Espero que estejam todo mundo bem, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de função do segundo grau. Então, uma revisãozinha rápida aí, ó, do conteúdo, né, da teoria de função do segundo grau para a gente. Olha só, quando eu falo de função do segundo grau, o que eu tenho que lembrar? Os números reais A, B e C, que são os coeficientes, né, da função. E, no caso, eu defino por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. É uma função do segundo grau porque o x está elevado ao quadrado, né? Por isso que também é conhecida como função quadrática. Olha só, o a é sempre o que está na frente do x ao quadrado, o b o que está na frente do x e o c é o número que aparece sempre sozinho lá, né? Então, a gente tem os coeficientes a, b e c. Então, vamos lá, vamos lembrar um pouquinho de função. O que eu chamo de zeros da função? Zeros são as raízes. Então, são os números que fazem com que o f de x seja igual a zero, por isso que chama zeros da função. Então, como que eu faço para calcular as raízes ou zeros da função quando eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero? A gente lembra lá do ensino fundamental 2, né? Da equação do segundo grau. Então, eu vou resolver essa equaçãozinha do segundo grau e vou achar as duas raízes. As duas raízes, ou uma, né? Pode ter casos que não tem nenhuma raiz, mas o valor do x' e x duas linhas, que representa os zeros da função. Então, vamos lá. Quando eu falo de zeros da função, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara para calcular. Só para recordar aqui, ó, o delta é b ao quadrado menos 4ac, o x é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Aí eu abro para duas respostas. A primeira vem do menos b mais a raiz de delta sobre 2a, e a segunda do menos b menos raiz de delta sobre 2a. Aí eu vou obter os zeros ou raízes da função, que é o x1, o x2, ou x', x duas linhas, né, como você quiser. Então a gente já usou bastante, a gente usa o tempo inteiro a equação do segundo grau, né? Então aqui as raízes agora são chamadas de zeros da função. Bem tranquilo, né? Vamos seguir aqui então. O gráfico da função do segundo grau é uma parábola, ela pode ter dois comportamentos, olha lá. O que define o comportamento da parábola é o valor, o sinalzinho, né? O valor do A. O A é sempre o número que está na frente do x ao quadrado. Então, se ele for positivo, maior que zero, a parábola tem concavidade para cima. E se ele for negativo, menor que zero, a parábola tem concavidade para baixo. Então, é sempre importante a gente lembrar aí do comportamento da função, né? Se é concavidade para cima ou para baixo, vai depender do A. Olha só, a tabela abaixo mostra os formatos possíveis de gráfico lá. Quando o A é maior que zero, eu tenho três situações lá. Delta maior que zero, delta menor que zero e delta igual a zero. Quando o delta é maior que zero e o A é maior que zero, eu tenho uma parábola para cima com duas raízes lá. Tem duas raízes, e o gráfico corta o eixo x em dois lugares. Quando o delta é menor que zero, o delta negativo, eu não tenho nenhuma raiz. Então, ó, com A maior que zero, pode ver que a parábola fica para cima do eixo x e ela não encosta no eixo x, porque ela não tem nenhuma raiz. Quando o delta é igual a zero, o x1 e o x2 são iguais, olha lá. Então, elas têm um único ponto no eixo x. Então, ela só rela no eixo x e sobe novamente, olha lá. Então, A maior que zero, as três concavidades para cima, com duas raízes, com nenhuma raiz e com uma raiz. Mesma coisa lá, se a gente for pensar, quando A é menor que zero, concavidade para baixo, que são os três gráficos de baixo aí agora lá. No primeiro caso, delta maior que zero tem duas raízes, então corta no x1 e no x2. Delta menor que zero não tem nenhuma raiz, ó, então não encosta no eixo, está completamente do lado negativo. E delta igual a zero quando está o x1 igual ao x2. Ela tem um único ponto no eixo. Então, aqui a gente tem o gráfico da função. Do segundo grau, comportamento. Tudo bem? Então, esse é um resuminho da teoria de função do segundo grau. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham entendido.
Muito obrigado aí, um abraço a todos.